Olá, todos vocês que estão conosco neste estudo, Sexualidade, o poder criador do espírito. Nesses momentos, nós vamos estudar um pouco sobre sexualidade, conforme foi proposto e conforme também foi pedido, né, depois da apresentação da primeira aula do Evolução em Dois Mundos. Então, muitas pessoas quiseram saber um pouco mais sobre sexualidade. E daí que nós, então, combinamos, né, com o pessoal do Grupo Espírita Saint-Germain, de fazermos esse momento agora que a gente pode conversar com tranquilidade e também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa que eu puder respondê-los, nós estamos aqui prontos para isso. Podemos trocar ideias, impressões, vocês também nos ajudando, porque eu posso dizer para vocês o seguinte, que é um dos assuntos mais complexos que nós temos para buscar entender. Tem no livro Evolução e Sexo, do Walter Barcelos, tem uma situação que achamos muito interessante. Ele diz assim, que o homem hoje sabe de sexo é como se ele fosse entrar numa grande floresta e estava iniciando ali, olhando aquelas primeiras ramagenzinhas, né, do início da floresta, mas ele não sabe quase nada, porque é um assunto que diz respeito a profundidades da alma. É o que nós vamos tentar falar agora, a profundidade da alma na qual está inserido essa questão do sexo. Quando nós vemos os astros se harmonizando e girando, né, fazendo cumprir as suas necessidades cósmicas, ali tem um campo de atração entre eles, né, que eles conseguem ficar assim harmonizados. E quando nós chegamos ao homem, isso começa a ser, essa atração ser buscada também da mesma forma, só que agora interferindo nessa busca uma sequência vibratória muito intensa. É isso que precisamos de buscar entender em sexo. Primeira coisa, o que é a palavra sexo? Já pararam para pensar nisso? Sexo, o que significa isso? Então essa palavra vem do latim, significa secare, ou algo assim, que quer dizer o seguinte, separar, dividir. Olha, mas é interessante, sexo, separar, dividir. Então vamos lá. Quando nós vamos estudar o livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz ele vai falar da mônada, certo? A mônada divina em evolução. E essa mônada, quando ela começa a evolução, ela não tem essa divisão de sexo, ela é una, ela é uma coisa só, ela se reproduz por ela mesma, ela não tem um encontro com outra célula para a reprodução, ela tem ali as forças que fazem com que elas se reproduzam. Bom, chega um determinado momento em que essa força ela se divide, não é a mônada que divide, é a força que está dentro da mônada. Então ela divide em ativo e passivo, por isso que isso vai ser chamado de sexo, que é a divisão da força que já veio na mônada, essa força de agregação, essa força substanciosa e substancial para a reprodução. Então ela divide, então fica a força ativa e a força passiva. E então essas duas forças, elas começam a interagir. Uma hora uma está predominando, outra hora a outra está predominando. É isso que se chama no ser humano de masculino e feminino, dentro da mesma alma ou dentro do mesmo ser, dividido em duas forças, em duas potências, masculino e feminino. Ora, para que a mônada ela vai evoluindo e ela vai chegar a uma condição de santificação, em planos muito superiores.
Enquanto ela não chega nessa posição de santificação, então ela vai usando os polos para apreender as potências da vida. Então, digamos, quando eu estou no polo feminino, eu estou buscando muito a humildade, a ternura, essa doação, né? Essa planificação pela doação. Geralmente são atributos ligados, relacionados ao polo feminino da mônada. E o polo masculino dessa mesma mônada, ele está buscando muito calcular, medir, avaliar, ajuizar, ou seja, ele trabalha mais esses pontos. Então, como nós ainda estamos no início da evolução, nossa evolução consciente, ela está assim no início, então nós precisamos de utilizar esses polos separadamente. Então, eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Eu não tenho uma resistência psíquica, emocional, moral, para fazer esse progresso junto. Daí, o que eu faço? Ora eu estou num polo, ora eu estou em outro polo. E vou aglutinando informações. Vou aglutinando vivências que vão para o meu inconsciente. Quantas vezes, por exemplo, o espírito fica no polo feminino? Quantas encarnações? Não se sabe. Quantas ele vai ficar no polo masculino? Também não se sabe. Daí que Allan Kardec, na questão número 200 do Livro dos Espíritos, pergunta se os espíritos têm sexo. Então a resposta é: o espírito não tem sexo. Porque realmente ele não tem divisão. O sexo é a divisão, certo? A divisão entre polos, masculino e feminino. Ora, se ele chega a um nível de maturidade, de espiritualidade, não tem mais essa divisão. Então, o espírito não tem sexo. É mônada, digamos, o espírito não tem. Agora, quando nós estamos nesse processo de encarnar em corpos físicos e mesmo depois da desencarnação, então há a divisão. Quando você está num corpo físico, você tem ou uma estrutura feminina ou uma estrutura masculina. Depois, quando a gente desencarna, vamos continuar sim com essa mesma divisão, masculino e feminino, sabe? E vamos continuar no mundo espiritual, porque nós ainda vamos ficar muito próximos desse processo da encarnação e desencarnação. Então nós vamos ficar lá no mundo espiritual como homem e como mulher, a menos que haja uma volta ao outro polo, mas isso aí são assuntos à parte, mas normalmente é isso. E o André Luiz, então ele passeando lá pelo nosso lar, ele foi entendendo isso, quer dizer que aqui a gente continua, homem e mulher, igual era lá na Terra, no plano físico, sim, homem e mulher. E ele vai perceber que lá no plano espiritual tem namoro, tem noivado e até casamento. Então ele presencia um casamento. Ele fala que ficou boquiaberto com aquela coisa do casamento. Quer dizer que tem casamento? Tem casamento. Agora, tem gravidez? Provavelmente não. Ele fala que não. Por quê? Porque a gravidez no plano físico, ela vai gerar corpos físicos, certo? O encontro do gameta masculino com o feminino vai gerar um corpo físico para a habitação temporária de um espírito. Agora, no plano espiritual, não tem essa coisa do corpo físico, lá é perispírito, então está todo mundo já com perispírito. Então não vai ter a gestação, certo? Por quê? Porque ninguém vai criar espíritos. Quem vai criar espírito é Deus. Então não há a gestação no plano físico, no plano espiritual, tá? Mas é aí que entra então a questão: para que casar? Olha, nós vamos casar, bom, com certeza vamos ter relacionamentos sexuais, vamos, mas não vamos ter filhos, não. Mas então para que vai casar? Por que precisa disso? É aí que entra a excelência do sexo. Eu tentei ir lá na frente para agora voltar para a gente começar a pensar sexo
de uma maneira bem mais tranquila. Então vamos lá. Vejam vocês que nessa estrutura, o que nós vamos entender é o seguinte, que o sexo não está nos órgãos genitais. Não está. Porque se estivesse nos órgãos genitais, lá no plano espiritual, o sexo deveria ser também uma proposta criadora, como é a proposta criadora dos órgãos genitais do corpo físico. Não é isso? Não é uma proposta criadora? Você pega o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, o que você vai encontrar ali? Uma justaposição de órgãos no qual vai se gerar um novo corpo. Aí você fala, mas onde que está o sexo, então? É isso que os espíritos nos informam o tempo todo. O sexo está na mente. Ele não está no órgão físico. Então tem muitas pessoas que falam assim, quer ver? A carne é fraca. Não é a carne que é fraca. A carne tem as vibrações, mas o espírito que comanda. Entenderam? Então, por exemplo, quando a pessoa está com uma vontade muito grande de ter um relacionamento sexual e que ele sente aquelas palpitações no corpo, né? Sente aquela necessidade do encontro com o outro, com a outra, aquilo ali é porque a mente liberou hormônios e esses hormônios fizeram esse trabalho de acordar as células, de despertar as células. Então, o sexo está na mente. Ora, se o sexo está na mente, qual é a função da mente em relação ao sexo? É de controlar e educar. Porque senão, essa mente vai ser dominada por impulsos negativos, vibracionais negativos. Ora, é preciso entender, na relação do um com o outro, ou com a outra, uma coisa muito importante, que nós estudamos em filosofia, chamado sujeito e objeto. Isso é muito interessante. Veja bem, eu não posso fazer da outra pessoa o meu objeto de uso. Eu uso e depois descarto. Eu não posso fazer, né? Eu não posso permitir que a outra pessoa faça de mim o objeto dela e me descarta também. Quais seriam as consequências desse processo de objetos, né? Sendo um objeto o objeto do outro? É pelo seguinte, porque tudo vibra na natureza, tudo tem uma frequência. E a frequência que move a estrutura sexual do homem e da mulher é uma frequência é uma frequência muito alta, porque ela é a frequência da criação. Imagina você, quer ver, vamos pensar, amanhã nós vamos ter o primeiro estudo do livro mesmo, propriamente dito, que a aula passada foi a introdução. Amanhã vamos falar sobre os co-criadores em grau menor, em grau maior e em grau menor. Imagina você, um grupo de espíritos, de Cristos, né? Claro, eles vão criar uma galáxia, percebem? Então eles têm um espaço reservado lá no universo para criar uma galáxia. Muito bem. O que vocês acham que eles vibram? Não é com uma potência imensa, porque eles estão criando uma galáxia com 300 bilhões de sistemas solares. Você imagina a frequência desses espíritos para fazer essa criação? É uma coisa incalculável para nós, incalculável, certo? Agora, existem os co-criadores em grau menor. E ele cita, por exemplo, os ministros aqui que trabalham aqui no plano da Terra. Então você imagina o espírito Reliu, que é o responsável pela sociologia do planeta. Certo? Então, você imagina como que esse espírito vibra para que o planeta encontre um caminho certo, adequado, dentro do seu processo sociológico.
Então, isso demanda energias. Chegando agora mais baixinho, chegamos ao homem. O homem, ele é também co-criador, num grau ínfimo, mas é. E uma das criações dele é a criação da reprodução. Então, da mesma maneira que você imagina os cristos criando as galáxias, os sistemas, agora você pode imaginar um homem e uma mulher se encontrando para gerar o corpo de um novo corpo para um espírito. É uma potência semelhante à potência de criar uma galáxia. Claro que proporcional, mas tem o mesmo valor dentro das condições. Imagina o que é sexo agora, minha gente. Sexo é esse poder criador. É esse poder absolutamente criador. Certo? Porque enquanto estamos aqui, está dividido. Então tem a necessidade do homem e da mulher para gerar um novo corpo. Agora, por causa de que precisa? Porque o homem tem o testosterona, né, que precisa daquele tipo de gameta, e a mulher tem o estrógeno, que é o gameta que ela precisa. Então os dois têm que encontrar, porque ali está, porque o espírito na evolução humana está dividido. Agora você imagina um Cristo, ele não está dividido. Então ele tem a potência positiva e feminina juntos. Não tem divisão, então a potência dele é absurda, porque ele já educou a sua potência positiva e a sua potência negativa e criou ali uma potência X capaz de fazer uma criação daquele tamanho. Então o sexo entre nós é isso, é um processo criador que nós utilizamos órgãos genitais que são diferenciados no homem e na mulher e são comandados pela mente. Isso é sexo. Isso é a postura do sexo. Fora disso, são especulações. Mas vamos caminhar. Aí alguém fala assim, quer ver? Mas, meu Deus, por que isso é tão gostoso? Tem gente que fala isso, né? Eu estou dizendo um termo bem, assim, bem popular para que a gente entenda o negócio. Mas é claro que tem que ser prazeroso. Claro. Vocês já imaginaram o prazer de um Cristo ou de um grupo de Cristos depois de uma galáxia completa? Feita? Não tem denominações por aqui. Então, tudo que Deus faz, ele faz motivado pelo prazer da própria feitura. Então, por isso o prazer do sexo. Esse prazer da atração. Certo? Esse prazer que faz com que os espíritos se unam para gerar um novo corpo. Aí você pode perguntar assim, mas então esse prazer só pode ser usado no momento em que se unem para gerar um novo corpo? Não necessariamente. Porque o espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, é do André Luiz, ele vai dizer o seguinte, que o sexo, na verdade, ele é um encontro de almas nobres para trocas de qualidades nobres. Então, eu tenho uma nobreza espiritual grande, encontro uma pessoa também de nobreza espiritual muito grande. Então, quando nós temos um relacionamento desse, nós estamos trocando qualidades nobres, e isso é absolutamente prazeroso. Ou seja, esse prazer, ele cresce, ele se multiplica pela troca de qualidades nobres. Percebe? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta que estão colocando aqui. Olha. Pergunta do WhatsApp. É errado não querer ter filhos em uma relação, mesmo que de casamento? Se você tiver um compromisso com esse espírito, você vai ter que depois responder por isso. Tá? Por isso que é bom que a gente ore bastante antes da gente decidir eu quero ou não quero, porque de repente você tem um compromisso. Tá? Precisa saber por que você não quer.
Você não quer porque vai te dar trabalho, porque você não tem dinheiro, sabe? Você tá sem condições de educar teu filho. É, presta atenção. Presta atenção no que eu vou te falar se foi isso. O teu filho não está preocupado com viagem à Disney. Ele não está preocupado em estudar no colégio mais caro da sua cidade. Ele não está preocupado em vestir a melhor roupa, ele não está preocupado com nada. Ele quer reencarnar. Porque ele precisa reencarnar. Porque muitas vezes, meus caros, minhas caras, o nosso filho bem arrumado, a nossa filha bem arrumadinha, é para a vaidade nossa. Nós é que somos vaidosos. Tá vendo meu filho, como é que é bonito, bem feito? Olha minha filha, que linda. Cuidado com isso. O espírito não quer saber disso. Ele quer saber de reencarnar para ele resolver as situações dele. Então não pense, se for por questão financeira, o verdadeiro pai é Deus. Se for por questões de comodidades, preste atenção. Agora eu te falo uma coisa, eu tenho 3. Meu Deus, se eu não tivesse esses 3 na minha idade, seria muito vazia a minha vida. Então preste atenção, tá? Pergunta do WhatsApp. O que exatamente é a mônada? É aquilo que Deus cria. A semente é uma semente criada, gerada por Deus, que vai dar num espírito. Então é o início do espírito. É o início evolutivo do espírito. É como se Deus... eu estou falando semente, porque não tem outro nome, tá? Aí André Luiz coloca mônada. Bom, então aquele princípio que vai acabar como se fosse uma semente que você põe na terra, ela vai germinar, vai virar uma árvore, vai dar frutos. É a mesma coisa. A mônada é uma grande semente que que vai entrar para evoluir e depois ela vai chegar a um nível, né, de um Cristo. Tá? Isso é mônada. Agora, quando chega numa determinada situação, já não é mais mônada, ela é espírito. Tá? Muito bem. Se trocarmos as qualidades nobres ou as energias deletérias podem ser trocadas durante o relacionamento sexual também? Sim, Bela, é o que mais... Eu não sei se é a Bela que está perguntando, se fosse a Bela, é o que mais acontece na atualidade. Por isso, eu já ia chegar lá. É o que mais acontece na atualidade. São troca de qualidade de energias deletérias. Por quê? Porque um faz o outro de objeto. Não tem responsabilidade. O Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma página, assim, fundamental. Ele vai colocar, kardekização nisso é igual a isso, kardekização nisso é igual a isso. Então ele coloca, kardekização no sexo é igual a responsabilidade. Então, minha gente, sexo, prática sexual, só em níveis de grande responsabilidade um para com o outro. Caso contrário, nós vamos ver mais daqui a pouco os processos horríveis que isso pode acontecer. Então, nós falamos de qualidades nobres. Tá? O Alexandre fala isso. É uma troca de qualidades nobres, ou seja, a pessoa se une... Eu não estou falando aqui de pessoas do mesmo sexo, gente, porque isso é um outro estudo, tá? Estamos falando de pessoas, assim como Jesus fala em Mateus 19, ele fala, um dia o homem deixará a sua casa e unirá a sua mulher, então nós estamos falando a partir do Evangelho de Jesus. Agora, homossexualidade é um outro assunto. Talvez a gente nem entre nele hoje, porque não dá tempo, é muito complexo. Mas então, vamos colocar sempre homem e mulher no nosso estudo, tá ok? Sem nenhuma discriminação, porque não é esse o sentido da coisa, é o sentido do estudo de hoje, certo? Então, olha só, um homem se une a uma mulher, tá bom? Então, o que vai acontecer? Se eles se uniram, se não tiver ali um sentimento muito puro de um pelo outro, um prejudica o outro. Então, é preciso que se tenha essa troca mesmo de qualidades nobres. E essa troca só é possível, prestem atenção que isso é sério, essa troca só é possível a partir do conhecimento um do outro. Quando o Emmanuel escreveu o livro Vida e Sexo, ele fala de 3 etapas, ele fala do namoro, noivado e casamento. E ele explica as 3 etapas. O namoro é para você aproximar da pessoa, para ver se aquela pessoa psiquicamente te completa, vibracionalmente se ela te completa, se os sonhos dela
são mais ou menos equivalentes aos seus sonhos, ou se você acha interessante o sonho dela e ela acha interessante o seu sonho. Então, é um namoro. Não tem sexo aí. Não pode ter sexo. Porque senão você passa o carro na frente dos bois. E você não tem esse momento. Esse momento dessa apreciação de um pelo outro. Gente, o Emmanuel que está falando isso, não sou eu. Eu estou dizendo para vocês o que Emmanuel fala. Depois veio o noivado. Aí já passou essa primeira fase. Que bom que agora nós já nos conhecemos, nós já estamos assim, bem interagindo um com o outro. Agora vamos aproximar mais. Vamos pensar na nossa casa. Quais são os móveis que nós vamos querer para as nossas casas? O que para a nossa casa? Qual vai ser a nossa função? Quanto que vamos gastar por mês para manter a nossa casa? Tudo ainda não tem sexo. Pode ter ali alguma coisa mais próxima, mas sexo ainda não. Emmanuel fala sexo só no lar, constituído. Aí sim. Porque já passaram as duas etapas primeiras. E os dois já se conheceram. Já trocaram muitas frequências, já compensaram muitas frequências. Então agora eles podem pensar numa vida sexual, ou seja, numa intimidade maior. Deixa eu completar aqui, depois eu vejo a pergunta. Olha só, a mulher tem um santuário, tá? O homem tem o santuário. Somente uma princesa pode entrar no santuário deste príncipe. Só uma princesa. E somente um príncipe pode entrar no santuário dessa princesa. Depois você lê, eu não vou falar porque não vai dar tempo, é muito grande, mas depois você lê a fábula A Bela Adormecida. E lá está explicando isso. Somente um príncipe poderia despertar a princesa. Poderia entrar no santuário dela. Tantos tentaram, mas não conseguiram. Só um conseguiu. Então, quando você estabelece que isso aí é um princípio da funcionalidade, do dinamismo ético e moral, tá? Você percebe. Então, não é qualquer princesa que vai entrar no meu santuário. Elas ficam ali, no pátio, mas entrar no santuário só uma. Não é? Isso aí nos remonta muito à própria fecundação. Né? São vários os espermatozoides, mas só um tem o direito de fecundar. Então, é a mesma coisa o santuário. A intimidade do nosso coração tem o santuário. Então, não pode entrar qualquer pessoa lá. Porque se entrar qualquer pessoa, ela vai entrar com qualquer frequência e vai desorientar o meu santuário. Então, eu só posso aceitar aquele. E aquele ou aquela que eu aceitar, ele tem um casamento frequencial imenso, muito grande. Sabe? Aí ele tem aquele frequencial e ali sim ele se atrai. E no momento em que se atrai e que pretendem ficar juntos, aí tem as etapas iniciais. Será que é isso mesmo? Será que eu vou gostar de você, você vai gostar de mim? Por quê? Para que não chegar lá no dia do casamento, né? Aí quando os dois estão vivendo a lua de mel deles, um descobre um defeito do outro que ele não suporta. Minha gente, nós conhecemos casos e mais casos desse sentido. Então veja o que é a sexualidade. A sexualidade é divina. Só que nós não vivemos assim divinamente a nossa sexualidade. Por isso que nós somos essas pessoas torturadas pelo sexo. Eu vou ler aqui, daqui a pouco, eu vou ver aqui as perguntas, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que o André Luiz fala sobre isso. Ô Bela, espero ter respondido, tá? E a falta de interesse sexual? É errado não priorizar o sexo em uma relação? Vontade, se os dois entram nesse acordo, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema. Por quê? Muitas vezes a gente não está junto só para ter sexo, não, minha gente. A amizade é muito, muito forte. Às vezes a amizade de um casal é tão forte que ela substitui qualquer prática sexual. A prática sexual é um complemento. Põe isso na cabeça da gente, né? O ato sexual, gente, é um complemento. Não é o fator principal, primordial.
ele o é na reprodução, mas na convivência diária, ele é um complemento de um relacionamento que é bom, que é interessante. Mas eu não posso casar em função disso, não estou casando só com o corpo do outro, não estou casando com a pessoa, sabe? Agora, se essa frigidez sexual ela é relacionada a uma, assim, pode ser até um capricho, aí é perigoso. Ou então, se os dois não têm essa vontade, ou um tem e o outro não tem, aí tem que ter consultas, porque cada caso é um caso. Não é errado, mas cada caso é um caso. Mas vamos colocar, então, nessa resposta aqui o seguinte, que o ato sexual, ele é um complemento de um relacionamento. Ele é aquele complemento bonito, gostoso, interessante, íntimo, isso tudo é muito bom. Mas sabendo-se que eu posso morar 45 anos, 50 anos com uma pessoa, no dia que a gente desencarnar, ou um desencarnar, provavelmente eu não vou encontrar essa pessoa mais. Então isso pode ser temporário. E depois eu posso encontrar de novo, mas eu não estarei ligado a essa pessoa para toda a eternidade. Como tem essas teorias de almas gêmeas. Isso não existe. Tá? Nós estamos juntos para uma ajuda mútua. Mas depois cada um vai viver a sua vida, a gente pode ser grandes amigos. Por isso que eu estou falando que o ato sexual sem a responsabilidade da reprodução, ela é um complemento. Ficou claro isso, gente? Vamos ver mais aqui se tem alguém pergunta. Mateus, estive lendo em alguns lugares que a energia sexual reverberam por 6 meses. Isso é verdade? Como é essa influência energética em nossos corpos? Ô Mateus, eu ainda não li assim 6 meses, eu não li nada disso ainda, pelo menos eu não lembro de ter lido isso em André Luiz, tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte, gente, eu me baseio muito em termos de nível espiritual em André Luiz e Emmanuel, tá? E o Humberto Campos também. Porque tem gente que fala muita coisa, sabe, Mateus? Essa semana mesmo, uma pessoa falou uma coisa para mim que eu falei, Jesus amado, eu ainda falei com a pessoa, eu não entro nisso. Então veja bem, a reverberação do ato sexual, ela é muito forte. Principalmente, porque funciona assim, quer ver? Casal. Né? Então, eles têm o ato sexual normal deles. Então, eles têm o momento do ato sexual, eles têm aquela reverberação muito forte, né, da energia sexual, mas o dia a dia, essa energia vai acomodando para criar condições para que o casal seja mais feliz nas suas produções, por exemplo, no seu trabalho, né, na vida social. Então, o casal, ele amortece essas reverberações pelo prazer ou o benefício dessas reverberações, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem um ato sexual numa noite, no dia seguinte está ainda na reverberação, mas o trabalho daquele dia, essa reverberação vai ajudá-lo na sua produção daquele dia e vai ajudar a outra pessoa também no trabalho dela. Agora, quando isso é feito aleatoriamente, sem um contato, sem uma compensação vibratória exata, boa entre um e outro, aí reverbera sim. Reverbera, a pessoa vai perdendo até a força dela, ela perde o domínio da mente, porque fica reverberando. Eu acredito até, Mateus, que não é só 6 meses, não. Pode ser até mais, porque fica reverberando. Então, veja bem, a pessoa que fica, então ele fica hoje com uma, amanhã com outro, amanhã, sim, né? Eu estou falando homem e mulher. Então, as pessoas vão ficando e vão pegando essa salada de frequências. Então, imagina eu vou pegar o seu caso, você, Mateus, não estou dizendo que você faça isso, mas você, Mateus, ficou hoje com Maria. A Maria, ela tem uma propensão muito grande à depressão. Então, você pegou a reverberação de depressão dela. Amanhã você não quer a Maria, amanhã você quer a Joana. Aí você vai ficar com a Joana. A Joana tem uma propensão muito grande a usar droga. Então você vai pegar a reverberação da droga dela. Tá vendo? Vai fazendo uma salada. Imagina depois de 10. E isso reverbera negativamente. Isso desestrutura o sistema nervoso, tá? Desestrutura o perispírito. E aí a mente fica confusa, porque a mente não sabe, afinal de contas, o que você quer. E aí isso vai criar um problema seríssimo na sua vida, ou na vida de quem usar isso aí, tá?
Por isso que é preciso tomar cuidado com essa questão do sexo, né? Mas quando no namoro existe muita cumplicidade e respeito, não é permitido, casa, Mateus, casa, meu filho, não fica fazendo. Sabe por quê? Porque o casamento, ele tem uma coisa no casamento que o namoro não tem. Porque o namoro ainda é aquele negócio, eu tô te namorando, tá? Não, o casamento não. O casamento é o seguinte, nós estamos juntos, estamos num lar, debaixo de um mesmo teto e responsáveis por esse lar. Um amigo meu, uma vez, ele tinha que casar, porque ele tinha uma namorada, né, e já estavam tendo atos sexuais e ele não estava feliz com aquilo, então ele tinha que casar. E ele foi numa reunião mediúnica, né, e lá disseram para ele, ó, você vai ter que assumir esse compromisso. Aliás, o André Luiz fala isso num dos livros dele. Você vai ter que assumir o compromisso com essa moça. Por quê? Porque você colocou na cabeça dela que você a ama e ela está falando a mesma coisa para você. Então você vai ter que assumir isso. E ela era uma mocinha assim, uma pessoa mais simples, né? Então, e ela com todos os sonhos da vida. Aí ele falou, como é que eu vou casar? Mas, gente, aconteceram tantas coisas para ele, de bom, ele comprou serviço, e começou, ele comprou os móveis, montou a casa e casou. Então ele contou para nós o seguinte, que numa noite ele sonhou que chegaram 2 ou 3 mentores para ele e disseram assim, então, está feliz com a casa que nós montamos para você ser digno? Ele falou assim, eu caí sentado quando eu ouvi isso. Ou seja, no momento em que eu aceitei realizar esse lar para proteção minha e dela, a espiritualidade montou a casa para nós. Montou no sentido de arrumar condições para ele montar a casa. Ele perguntou, está satisfeito agora com a casa que nós montamos? Então, Mateus, veja bem, namoro, é uma coisa, sabe, assim, legal, eu acho você legal, mas agora casamento não, casamento você estrutura o lar. E é só na estrutura do lar que a coisa acontece. A dona Laura, no livro Nosso Lar, ela tem uma postura, ela tem uma colocação fantástica. Ela fala que a mulher é a reta vertical que eleva os sentimentos ao alto e o homem é a reta horizontal da proposta do mundo, da segurança do mundo. Então, junta a segurança do mundo com a elevação ao alto. E ali no vórtice, né? No vértice daquele ângulo reto, está o lar. Então, só no lar a mulher consegue se elevar verticalmente e o homem horizontalmente em níveis necessários dentro de um relacionamento. Estou te dizendo que a espiritualidade passa para nós, tá, Mateus? Assim, isso não é coisa minha, isso é da espiritualidade, ok? Eu assim, assino com todas as minhas letras, porque com 70 anos, Mateus, a gente vive muita experiência, sabe? E uma das mais gratificantes que eu tive foi do meu casamento. Foi muito lindo quando eu cheguei em casa e sabia que eu tinha um lar, que eu tinha um casamento. Respondeu meu amigo, obrigada. Falou Bela. Compreendi, Mateus, obrigado. Então vamos lá. Nós estávamos falando então da questão do prazer, né? Aí você tem o sexo, que é a divisão, né? A divisão do polo positivo com o polo negativo, que não tem nada a ver que mulher é negativo, gente, não é isso. Isso é questão de polaridades, tá? Aí tem um negócio chamado sensualidade. Bom, o que é sensualidade? A sensualidade, ela é a própria palavra diz, né, sensação. Então, a sensualidade, ela é um artifício usado pelo espírito, pode ser masculino ou feminino, para atrair ao outro, para viver com o outro, com a outra, uma sensação. Percebem? Então, vive a sensação, a sensualidade. Então, é um jogo corporal ali, para a atração, para a vivência sensual, ou seja, de sensações. O que vive sensações? São os animais. Os animais, quando eles fazem aquele jogo do acasalamento, aquela dança do acasalamento, eles estão fazendo o quê? Uma atração do outro, certo?
Então, veja bem, eu estava assistindo ontem mesmo aqui um documentário de uma atração de tigre, uma tigresa e um tigre. Então, houve aqui aquele processo lá e tal, e aí a tigresa aceita o tigre. Então, ela deita tranquilamente, ela fica na dela, e o tigre, então, faz né, com ela aquele processo da reprodução. Então, eles sentem uma sensação. Não tem prazer, assim, que a gente conhece aqui, é uma sensação. Eles têm uma sensação, aquela sensação que, na verdade, é o poder, que sustenta a atração entre eles. É essa sensação. Porque todo poder de atração, ele tem que ter um benefício, você não acha? Ele tem que ter um benefício. Então, a sensação é nos animais. Quando chega no homem, essa sensação vai se transformar num outro movimento, que é o movimento do prazer, visto, consciente de um ato sexual. Então, não tem mais a sensação. Se tiver a sensação, o espírito está ainda viajando nos planos inferiores lá do primarismo. Sabe? Não tem a sensação, tem o prazer do encontro, o prazer do jogo do encontro. Né? Então, por exemplo, é muito bonito por isso que é bonito o namoro. No namoro, gente, é tudo muito lindo. Na minha fase de jovem, você tinha que namorar, não podia, não é igual hoje, né? Era namorar mesmo. E você pegar a mão na mão da noiva, da moça, meu amigo, minha amiga, olha, você tinha que suar, viu? Porque elas tiravam a mão, não deixava. Beijo, nossa, é a coisa mais difícil. Eu tive um irmão, gente, que o primeiro beijo que ele deu na esposa dele foi no dia do casamento dela, depois do casamento. Então, por quê? Porque tinha esse jogo. A moça falava assim, não, de jeito nenhum. Fazia aquele joguinho bonitinho, né, de atrair, mas era uma coisa suave, serena. Hoje não. Hoje o que a gente vê são pessoas jogando os seus corpos como se fosse no mercado. Tá vendo o meu corpo, como é que é bonito? Olha que legal que ele é, que lindo que ele é. Então, isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque num processo de sensualidade, a pessoa que está usando da sensualidade, ela está fazendo o processo de atração, concordam? Só que esse processo de atração, ela pode atrair, né, um psicopata. O que é um psicopata? Psicopata é uma pessoa que não tem emoções, está temporariamente isento de emoções. Então ele não tem, assim, para ele se matar ou se ferir, para ele é a mesma coisa, mas ele é muito gentil. O psicopata, ele te engana assim, nossa, isso aí a pessoa vai naquele jogo, chega aquele outro, né, ou outra, que é um psicopata, e ele atrai aquele psicopata pelo processo da sensualidade. Aí, como o psicopata foi atraído pela sensualidade, o que ele quer da pessoa? Ele quer toda a sensualidade dela, ele não quer amor, ele não quer carinho, ele não quer devoção, ele quer sensualidade. Então ele quer o quê? Objetos. Por isso que a sensualidade é um perigo muito grande. É um perigo enorme. Sabe qual é o melhor processo de atração que o humano pode ter? Um dos períodos, um dos processos mais interessantes é o processo do olhar, do sorrir, sabe? Do falar. Porque a boca vai falar o que está cheio o coração. Então, por exemplo, eu chego perto de uma pessoa que está me chamando minha atenção. Então, o olhar dela você vê que os grandes poetas, os grandes literatos, eles falam muito do olhar da moça, do olhar do moço. Eles trabalham muito o olhar, né? E depois o sorriso. Como é que esse sorriso? Ele é um sorriso franco, contido, ele é um sorriso sincero, leal. O que ele fala, o que ela fala? Gente, isso é a maior atração. Porque aí você está buscando a pessoa para um contato de promissoras realizações. Certo? Vamos ver aqui o Elídio. Podemos considerar que o casamento é uma união verdadeira e sincera entre as almas e não apenas um contrato legal criado pelas nossas leis? Eu vou falar o que Jesus disse, tá, Elídio? Porque aí não tem problema de eu errar. Olha só, quando Joana de Cusas procurou Jesus e falou que queria segui-lo, mas que o marido dela não deixava, e Jesus responde assim, vá lá, Joana, siga, atenda teu marido, porque foi ele que Deus colocou no seu caminho. Então ninguém casa por acaso. Não, para chegar a um casamento assim, tem que ter algum relacionamento, certo? E aí é a melhor maneira.
né? A melhor maneira. Você viu o André Luiz lá no nosso, lá o aperto que ele passou quando ele foi numa enfermaria e tinha uma mulher lá toda louca, enlouquecida. E aí o André Luiz reconhece nela uma empregada que foi na casa dele que ele tinha tido relação sexual com ela. Assim, o arrependimento dele, a angústia que ele ficou com isso. Porque a gente vai encontrar essas pessoas no mundo espiritual, sabe? Então você ficou muito arrependido, porque foi para ele, ele era o patrãozinho, né? E ela, uma menina, talvez uma jovem, toda iludida, que o patrãozinho ia casar com ela, e aí ele teve, né, aquele processo lá, e depois, claro, não seguiu, aquilo não seguiu, mas eles encontraram no mundo espiritual. Por isso que é importante, sabe, Elídio, o casamento. Por isso que é importante, se a pessoa realmente quer viver uma vida a dois, é isso que ele quer da vida? Então que seja debaixo da proteção do casamento, né? Não que é uma lei que vai resolver isso, mas é ele perante Deus, tá? Que mais alguém falou alguma coisa, né? Aldelino, estudo muito profundo, excelente. Então vamos lá. Aí, gente, vou responder aqui o Mateus ainda. O Mateus, no livro Missionários da Luz, logo no início do livro, parece no capítulo 2 ou 3, o Alexandre leva o André Luiz. O Alexandre é um instrutor, tá? Que está acompanhando o André Luiz nas instruções ali desse livro. Aí o Alexandre vai levar o André Luiz para observar uma pessoa que estava lá, eles estavam atendendo uma pessoa. Então ele falou assim, André Luiz, observe os órgãos genitais dessa pessoa. Aí o André Luiz olha, quando ele olha, ele vê um monte de vermes, assim, passeando, fazendo aquela confusão e tal. E aí ele fala, porque já teve uma descoberta disso aqui, né? Como é que chama? As piroquetas, né? Piroqueta de Chaldin. Chaldin é um pesquisador alemão, e aí piroquetas são vermes que ficam nessa região, na região genital, quando há uma doença, uma DST, né? E aí ele fica aqueles germes, aquelas coisas todas. Aí o André Luiz olhou e viu aquele monte de germe, aquela coisa ali, sabe? E aí ele fala assim, seriam isso, esses germes? O Alexandre fala assim, não, André. Isso aí é produção da mente. Isso é verme, ou germe, que vem do espiritual dele. Olha como é que a mente dele está tão deteriorada que ela produz esses germes. Agora você imagina, tem o germe próprio do corpo, né, que numa situação de um sexo desse desvairado, pode dar uma doença, e vem também os germes criados pela mente. Então isso é de fundamental importância para o nosso conhecimento. Por isso que esse sexo que não tem esse compromisso legal, né, como diz o Elídio, não tem esse compromisso legal, a gente corre esses riscos. Sabe aquele negócio de... Você vê isso muito em filme, né? A pessoa vai num restaurante, vai numa lanchonete, aí chegando lá, um olha para o outro, gostou, já estão no carro, já estão em casa, já estão na cama. Agora, quem é aquela pessoa, quem é aquela outra pessoa? De onde eles vêm? Qual é a frequência vibratória? Qual é a quantidade de germe espiritual que tem lá? Lavras astrais, isso mesmo, Dorinha. Certo, então, quanto que é que o outro está trazendo? Então, esse negócio de encontro casual, né, entre as pessoas, pode acontecer isso. Vamos falar um pouquinho de sexo e desequilíbrio. O negócio já passou rápido, né? Já são 10 para 5 já, minha gente, olha só. Um pouquinho de sexo e de desequilíbrio, né? Aí o Emmanuel vai dizer o seguinte, ó, quem estuda os conflitos do sexo na atualidade na Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinado as absurdidades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas do desequilíbrio emotivo são, até agora, de todos os tempos na vida planetária. Ou seja, de todo o tempo nós estamos tendo esses problemas relacionados a sexo, né? Por quê? Porque o nosso psiquismo está desequilibrado. Desequilibrado, a gente não tem um fator de equilíbrio. Eu não sei ainda, por exemplo, como é que eu vou lidar com o outro ou com a outra.
Eu não sei como é que eu vou lidar. Será que toda pessoa que eu encontrar, eu vou ter que ter interesse para aquela pessoa? Eu vou ter que fazer esse jogo para acasalar com aquela pessoa? Será que eu vou ter que ser pavão, vou ter que ser pavô, eu vou ter que ser uma formiga, eu vou ter que ser um passarinho dançarino? Será que eu vou ter que fazer isso com todo mundo? Não posso chegar para uma pessoa e simplesmente ter com aquela pessoa uma conversa amiga, fraterna, de irmão para irmão, de irmão para irmã. Sabe, é isso que nós não aprendemos ainda. Então hoje, o mundo hoje, segundo os espíritos, é assim. Quando há proximidade entre duas pessoas, há sempre por trás um interesse sexual. Mesmo sem saber se a pessoa está pensando nisso, mas importa que um esteja, ele está sempre fazendo esse jogo. Aí começa sempre aquele joguinho para ver o que dá, sabe? Aí vem o mentor André Luiz e fala assim, olha, os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos, olha só. Não resultam de automatismo nos campos das estruturas celulares, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos. Temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo em marcha para superiores zonas da evolução. Percebem? Então, o sexo, gente, ele tá nos adequando para coisas superiores. Nós fizemos a divisão, não fizemos? Nós vamos estudar isso no Evolução em Dois Mundos. O André Luiz vai mostrar a hora da divisão. Então, fizemos a divisão. Tá aqui, polo masculino, polo feminino. Ok. Aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos chegando a esse ponto de unir e ser um só de novo, que é o espírito crístico, né? Aí, quando eles ficam falando essas aberrações, que Jesus casou com Madalena, meu Deus do céu, eu fico pensando, que mentalidade é essa? Vê se Jesus precisava disso. Jesus é Cristo. Ele tinha contido nele todas essas duas potências em altíssima frequência. Ele não ia dividir. Não havia necessidade. E se ele tivesse um casamento com Madalena, significava que ele tinha um compromisso com a Madalena. Então ele tinha um compromisso com a promiscuidade, com a prostituição, que era o caso da Madalena. Ele tinha esse compromisso. Gente, é preciso pensar. Para que a gente não fique sendo levado por conversas dos outros. O sexo é uma coisa muito, muito perfeita, muito divina, para a gente ficar jogando no sexo, né? Aquelas nossas indelicadezas, digamos assim, que é própria do homem. Isso não existe, essa possibilidade, certo? O Alexandre vai dizer para o André Luiz uma coisa muito complexa. Ele fala assim, vocês sabem que só a epidemia dos bubões no século VI da nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo constitui bagatela comparado com os 1 milhão de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Gente, 1 milhão de almas diariamente estão dilaceradas pelas angústias do sexo. Olha, tem pessoas, a Dorinha está explicando aqui, espiroquetas são bactérias, a treponema que causa o sífilis. Dorinha, eu sabia, mas eu não queria falar isso não, porque eu fiquei com medo de errar. Eu sabia que era treponema. Que ótimo que você colocou aqui, nossa. Então, minha gente, tem pessoas, vou contar para vocês alguns casos, que eu faço atendimento fraterno há 40 anos, né? Então, eu conversei, nossa, você nem imagina. Então, teve um caso muito interessante. Chegou uma moça lá para mim. Gente, a moça era uma deusa, linda, mas linda de morrer. Graças a Deus que eu nunca, né, tive esse processo de complicar as coisas dentro do tratamento, dentro do trabalho de Jesus. Mas essa moça chegou para lá toda lindona, aquela coisa, sentou, falei, meu Deus, que essa moça linda desse jeito, com toda essa jovialidade, vai querer que eu fale para ela, né? Ela me contou. Ela falou assim, olha, eu vim aqui para você me ajudar numa coisa. Eu falei, o quê?
eu tenho nojo de sexo. Eu falei, nossa, mas eu, como eu já conhecia casos semelhantes, eu falei, você tem nojo de sexo? Você vai ter uma causa? Aconteceu alguma coisa e tal? Ela falou assim, eu comecei a praticar sexo com 11 anos de idade. Eu pratiquei das formas mais absurdas e promíscuas que você pode imaginar. Agora, com essa minha idade de 22 anos, eu não posso nem olhar para isso, porque agora eu tomei conta de mim e eu vi a besteira que eu fiz. Eu tô com nojo disso. Aí tal, não, passou isso aí, né? Então, o que nós estamos querendo dizer? Adolescência. Como que os adolescentes precisam dessas informações, minha gente? Como eles precisam? Se você tem adolescente na tua casa, na tua vida, né? Filho, sobrinho e tal, bate um papo, sabe? Leva lá no shopping, vamos conversar um pouco, comer um sanduíche, essa coisa, e conversa. Sabe, porque os adolescentes, minha gente, a maioria deles se suicidam ou fogem de casa porque não tem uma orientação nesse campo. Eles ficam desesperados. Desesperados. Não tem orientação. Então é preciso orientar os nossos adolescentes. Essa moça falou, eu infelizmente fiz tudo isso e hoje eu não me sinto mais com o direito de ser feliz. Torturada. Torturada sexualmente. Elídio, são as energias sexuais fatores de criações maravilhosas quando centralizadas para o bem, como alguns cientistas que se isolam apenas para ajudar a humanidade. Aí já vem essa questão do celibato, né? Que é uma opção e tal. Tem pessoas que estão tão felizes nesses trabalhos que você colocou, Elídio, de cientistas, né? De pessoas que trazem toda uma missão muito grande, que vocês não querem, eles não têm assim, porque também tem uma coisa, gente, eu vou dizer para vocês, existem pessoas que encarnam aqui no mundo físico, que já estão no nível espiritual muito elevado, muito. Às vezes eles são anônimos, você nem conhece eles, mas eles já estão com um nível tão elevado que eles não se interessam por ninguém aqui. Não tem esse encaixe vibratório. Porque o sexo é um encaixe vibratório. Tendo encaixe é legal. Não tendo é bagunça. É contravenção. Sabe? A ignorância na conduta sexual, né? As pessoas têm que ter uma noção disso. Por quê? Vamos dizer uma coisa para você. Existem as formas de prática sexual, né? Todo mundo conhece, mas vamos falar uma coisinha porque preciso falar isso. A prática sexual normal, né, do homem com a mulher, aquele jeito de se praticar sexo. Existe uma outra prática que é a chamada sexo oral, sabe? Que é um perigo muito grande, principalmente para o homem ou para quem está recebendo o afago. Porque aquilo tem contato de boca, contato de germes, é um perigo muito grande, sabe? Segundo os próprios pesquisadores disso, e psiquicamente é o objeto, a pessoa se torna objeto ali, tá? Ele acha que não, ele acha que o objeto é outro, não é ele que é o objeto. Porque ele que está sendo sugado, então ele é o objeto. E existe um outro tipo de relação, que é a relação anal. Pois é, a gente às vezes abre a internet e procura esses termos, né? Aí as pessoas falam lá tanta bobagem, que é um carinho muito grande, que é uma forma de doação e tal. Vou dizer para vocês o que a professora, a doutora Anete Guimarães fala, né? Ela é uma espírita cientista, então ela diz o seguinte, isso me marcou profundamente. Ela falou assim, que o reto, ele tem uma camada de mucosa, e a vagina tem 7. Para quê? Para a vagina suporta o impacto, o atrito do ato sexual, sem se romper. O reto não, ele só tem uma camada, aí ele se rompe, pode se romper. Ao se romper, 70% das fezes são bactérias, né? Então essas bactérias entram na corrente sanguínea e vão e se alojam na parede do coração, que dá o nome de endocardite bacteriana, onde que muitos desencarnes de aidéticos masculinos são por isso, por endocardite bacteriana, segundo ela. A outra coisa também que ela fala é com relação à próstata, né? Então, aí em relação anal homem a homem,
Então, a próstata, ela tem uma camada de proteção na frente dela, para o atrito também, quando uma relação normal, comum, que a gente conhece. Mas quando essa relação é o contrário, a camada é muito pouca, não tem muita sustentação. Então, a pessoa pode também ter problemas sérios na próstata. Então, eu estou passando isso para vocês, porque hoje está tudo tão natural, né? Eu já vi pessoas assim, de alto nível, sei lá, a pessoa fala assim, no amor tudo vale. Peraí, tudo vale como? O que é isso? Então, guardem com vocês essas informações, vocês podem pesquisar. Procura o doutor, assim, aí no YouTube, doutora Anete Guimarães, né, falando sobre sexo anal, vocês vão ver ela falando isso. Eu estou repetindo porque ela é uma doutora, tá? E ela estuda muito, ela pesquisa muito. O Elidio, se você fez uma pergunta, eu não respondi, me fala o que é. Que Maria? São vários gêneros de espiroquetas, isso. Pois é, o Dorinha, você vai ter que fazer uma palestra aqui para nós, tá? Tá? A Dorinha, gente, ela é uma pesquisadora, ela precisa fazer uma palestra para nós, né? Simone, pega ela aí e me fala. As instruções é super necessária para lidar com as nossas más tendências. Todos deveriam ter desde cedo, com certeza, Bela. Com certeza a gente tem que ter muitas instruções. Eu vou dizer para você, tá? A grande parcela dos problemas que nós temos na vida sexual de adulto, se nós tivéssemos orientações lá na adolescência, seriam muito menores. Então é preciso tirar esse tabu de que sexo é nojento, que sexo é pecado, que sexo... Você tem que tirar isso. Sexo é poder criador divino e que age, né, nas fases das capacidades psíquicas de cada indivíduo. É preciso começar a pensar desse jeito sobre sexo, né? Quando despertamos mais tarde para os vários assuntos relativos à espiritualidade, muitas vezes temos que lidar com duas dificuldades: o de assimilar as informações novas e a se desfazer de culpa por não saber antes o que agora sabemos. Não, Bela, veja bem, não há necessidade da culpa. Quando a gente faz uma coisa que a gente não sabe o efeito daquilo, você, né, acha que é normal. Agora, depois que sabe, não vão fazer mais. Sabe? Não precisa ter culpa. Não, já passou. É a mesma coisa que a pessoa que comete um aborto. Né? A pessoa comete um aborto e daí, passado um tempo, ela vai no centro espírita e fica sabendo o que é um aborto, que é um crime, né? E mostra, e ela vai ficar apavorada? Não, ela vai arrumar um outro filho, ela vai criar alguém, ela vai ajudar alguma criança, enfim, ela tem mil maneiras de fazer essa recuperação, tá? O importante é buscarmos esses estudos. Elidio, não seriam essas as pessoas que o mestre falou que se fizeram eunucos por amor a Deus? Sim, tem os eunucos, muitas vezes, eles faziam isso para servir a um rei, uma rainha, principalmente uma rainha, para ficar ao lado dela, para ajudá-la. Não sei se vocês leram o livro Físico, fala do Avicena. Então ali ele mostra que tinha os eunucos que ajudavam as rainhas. Então eles se castravam, né, ou deixavam ser castrados, exatamente para ficar do lado da... Aí não tinha perigo, o rei não ia ter problema nenhum, ele podia ficar até dormir lá no quarto deles, que o rei não ia ter nenhum problema com isso, para que ela pudesse ajudar esse espírito. Gente, o que tem de renúncia de um espírito para ajudar o outro, nossa, lembra da Alcione, que deixou o sistema de Sírios para vir para cá para ajudar uma pessoa que não foi assim tão legal com ela, né? Pelo menos naquela encarnação, né? Olha, gente, então, são 5 horas, né? Vocês têm alguma coisa mais a dizer, Simone? Que eu tentei colocar rapidamente, né? O que o sexo, ele é, fazendo aqui uma conclusão, né? Uma recapitulação, que o sexo, ele é uma proposta divina, poder criador muito grande, e que enquanto nós estamos nos estágios inferiores, que nós precisamos de sustentar, garantir a espécie, ele é utilizado para essa reprodução da espécie também, de corpos novos, né? Depois que a gente vai evoluindo, isso vai perdendo essa necessidade. Então, os espíritos voltam a ficar, né? Como se fosse com os dois polos juntos, e aí eles vão ser criadores em alta proporções.
com esses polos já ajustados. E também o espírito passa a ter esses dois, as frequências desses dois polos num só. Então ele é terno, ele é austero, ele é humilde, ele é forte, ele sabe, ele tem o do polo masculino e do feminino tudo junto. Então essa é a ideia no futuro. O futuro do sexo é esse, sabe? É acabar essa divisão masculino e feminino e ser um só, mas potencializado. Por enquanto, nós estamos ainda necessitados da divisão. Estamos necessitados da divisão. Está lá no Livro dos Espíritos, a questão 200. Mas também explica que quando está, como por exemplo, o espírito não tem sexo, mas quando ele encarna, ele tem um corpo, e esse corpo tem uma propensão, né? Ou ele é masculino ou ele é feminino. Nós não estamos aqui as distonias, as disfunções orgânicas que muitas vezes tem, né? Tem pessoas que nascem, por exemplo, com pênis e com todo o aparelho reprodutor feminino. Isso aí tem muito isso na história, tem muito aí na medicina, tá? Nós não estamos falando nisso, nós estamos falando na estrutura natural do corpo masculino e do corpo feminino. André Luiz comenta isso no Nosso Lar, quando ele vai no centro de reencarnação, que lá no pórtico desse local tem um corpo masculino e um feminino, todo ele animado por luzes. Então ele ficou encantado com aquilo, ou seja, são os corpos que nós precisamos aqui, enquanto estamos nessa ir e vir, né, do mundo espiritual para o mundo físico, mas entendendo sempre que o mundo espiritual é que é o mundo real. O mundo físico é só passageiro. Sabe? Por isso que aqui é uma pálida lembrança, que é um pálido reflexo do mundo espiritual. O mundo mesmo que nós temos, que nós vamos, é o mundo espiritual. Então lá não tem reprodução. Reprodução é só enquanto estamos na matéria, reproduzindo aqui. Ficou claro? Então por isso que nós temos. Se nós vamos ter só esse tantinho na evolução para fazer reproduções, né, de corpos. Para que eu vou complicar os meus órgãos que fazem essa reprodução, minha gente? Para que isso? Para que eu vou embolar as coisas, misturar as coisas? Certo? Então vamos fazer com calma. Vamos viver uma vida prazerosa, de compensações vibratórias, de qualidade, de alta qualidade, para a gente poder rapidinho sair daqui, porque quanto mais eu fizer bagunças nesse campo aqui, mais eu vou ficar preso. E essas coisas levam a gente à loucura, sabe? Isso embota a mente de uma tal maneira que pode levar o sujeito à loucura, tá? Bom, então, só falar, eu vi aqui, né? Tem a Flávia. Bom, a Simone está colocando que a palestra elucidou muito. Obrigado por mais essa oportunidade. Que bom que ficou. Qualquer coisa, gente, vocês vão perguntando aí com a Simone que a gente vai conversando. Obrigado pela sua dedicação, Guaraci. A Flávia é minha amiga, né, minha vizinha aqui. Que Jesus continue lhe fortalecendo. Obrigado, minha irmã. Tem uma coisinha aqui mais. Beijos, tá? Carlos Cabral, obrigado pelos ensinamentos. Muita paz. Obrigado, Carlos. Obrigado por você estar aqui também. Isabel, tenho algo a dizer. É uma pena o tempo ser sempre tão curto. Pois é, Isabel, mas é assim que é bom, sabe por quê? Porque a gente aproveita, né, o máximo que puder. Gratidão a Gabriela, magnífico estudo. Poderia fazer um sobre homossexualidade? Ai, Gabriela, isso é muito complexo, sabe? Porque homossexualidade, assim, hoje tudo que você fala de homossexualidade, nossa, a pessoa pode distorcer. Eu, sinceramente, preferia não fazer, tá? Mas posso dizer para vocês o seguinte, que no livro espírita diz que é uma disfunção da mente. Sabe? Os espíritos falam muito isso, é uma disfunção da mente. Agora, como é essa disfunção, sinceramente eu não sei. Mas eu respeito profundamente aquele ou aquela homossexual. Sabe? Eu não tenho que interferir em nada, isso aí é questão de escolha, ou necessidade, não sei, sabe? A gente tem que ter muito respeito, porque eles também têm o contexto deles de vida, né? Que, como diz o Jorge Andréa, ele vai ter um texto no livro Forças Sexuais da Alma, que me marcou muito. Ele diz o seguinte, quer ver?
são batons nos lábios que não deveriam recebê-los, mais ou menos isso. Então, Jorge André vai mais profundo. Se vocês quiserem, gente, forças sexuais da alma, o Jorge André vai muito profundo nesses casos aí, tá? Seria esse o que eu poderia dizer, tá, Gabriela? Obrigado pelo esclarecimento, concordamos em gênero, número e grau, nem sentimos o tempo passar, tá? Obrigado. Giza, adorei a aula, obrigado por tanto aprendizado. A Débora, aula muito elucidativa, mestre, gratidão pelo seu tempo e amor ao próximo. Saio mais sábia. Que bom, Débora, que foi útil para você. Bela, obrigado. Guaraci, animadíssima para a aula de amanhã. Oh, que bom, Bela. Obrigado, tá? Rodrigo, a Gilza, obrigado. A Dorinha, gratidão. Dorinha, eu vou botar você aqui para você fazer uma palestra, tá? Eu já vou falar com a Simone. Matheus, muito obrigado, foi excelente. Carla, gratidão sempre. Deus continue te fortalecendo, assim seja, Carla. Obrigada. Márcio Nascimento, Guaraci, muito bom, obrigado. Até amanhã. Marcelo, peraí. Seu Guaraci, muito bom, obrigado. Gresg, amanhã temos mais a segunda aula do Evolução. Amanhã promete, se Deus quiser, excelente livro, Evolução em Dois Mundos. Teremos aula mais tarde, sim, Débora, agora às 6h30 nós temos a nossa maratona. Para vocês que não participam da nossa maratona, que eu estou vendo aqui alguns, Matheus, né, o Rodrigo, nós temos às 6h30, todo dia, né? Já tem 3 meses isso, direto. Nós temos uma maratona, sabe? Que é uma aula de estudos, né? um grupo maravilhoso, que vai de 30 a 60 pessoas. Tem dia que vai assim, até 60. Então, nós estudamos, sempre temos espíritos, ou temos a luz da doutrina espírita. Então, hoje nós teremos daqui a pouquinho, às 6h30, o nosso estudo. Aí, se alguém quiser entrar, entra no grupo virtual, Grupo Espírita Virtual Caminho de Luz, tá? Que é o nome da página. Grupo Espírita Virtual Caminho de Luz. A aula amanhã às 10. Sim, amanhã às 10 horas, tá? Até amanhã, 10 na página do Gresg. Tá. Ok, gente. Olha, muito obrigado, tá? Agradecido mesmo a vocês por mais esse carinho comigo. E daqui a pouco, o pessoal das 6h30, a gente se encontra. Tá legal? Fiquem em paz. Fiquem com Jesus. E sempre que vocês quiserem, gente, eu estou à disposição de vocês, tá? Fiquem à vontade. Se vocês quiserem ter um outro estudo, ou então continuar isso aqui, que a gente nem começou o estudo, já passou o tempo. Mas eu estou à disposição de vocês. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todo mundo, tá?